Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Biomédico na Med, onde eu tento trazer para vocês notícias do meu dia a dia na faculdade de medicina. Então, primeiro, eu queria agradecer a todas as pessoas que têm compartilhado, que têm assistido os vídeos, porque isso tem feito com que outras pessoas se cheguem até o canal e até mesmo me mandem mensagens pelo direct no Instagram. E aqui mesmo deixando os comentários. Então isso tem sido muito gratificante. Eu quero agradecer a todos vocês. E voltando para o foco do vídeo de hoje, eu tô aqui porque muitas pessoas também têm dúvidas de quais são as matérias e os materiais que nós utilizamos durante o ciclo básico da medicina. Como eu havia dito para vocês, a faculdade de medicina ela é dividida em 3 ciclos. O primeiro dele é o ciclo básico com a duração de 2 anos, o ciclo clínico com a duração de mais 2 anos e o internato que dura mais 2 anos. E eu tô aqui hoje para mostrar para vocês as matérias que eu tive, os livros que eu usei e os materiais também, como estetoscópio, esfigmomanômetro, que eu usei durante essa primeira parte do meu primeiro ciclo. E aí, tá interessado? Vem comigo que depois da vinheta eu vou colocar para vocês todas as respostas para essas dúvidas. Então, como aquela apresentação não pode faltar, meu nome é Victor Franklin, eu sou biomédico e graduando do 2º ano de medicina. Para quem não me conhece ainda, me segue lá nas redes sociais, que vão aparecer aqui embaixo. E se inscreva no canal, deixa aquele like e compartilha para me ajudar, para me dar aquele impulso para saber que os meus vídeos estão servindo de alguma coisa para vocês. Então, se estão gostando, não esqueçam, beleza? Então, pessoal, eu tô aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da primeira parte do ciclo básico que eu vivi nesse ano de 2020. Agora, no ano de 2021, eu tô na última parte do ciclo básico já praticamente para entrar no ciclo clínico. Então, falando um pouquinho das matérias que eu tive, logo de cara, quando eu entrei na faculdade, a primeira foi Introdução à Medicina. A Introdução à Medicina, ela visa trazer para o aluno toda aquela parte de legislação, tá? O curso onde eu faço, o local onde eu faço a graduação, o curso ele é bem voltado para os direitos humanos também, então a gente fala muito do SUS, a gente fala muito da atenção ao paciente de forma integral. O curso ele tá ali, grudado com os princípios do SUS e isso é muito bom. Tá? Então, logo nesse primeiro módulo, nos outros vídeos eu até havia dito também que cada semestre ele tem a duração de 3 módulos. Então, esse primeiro módulo, que foi a introdução da medicina, foi muito bom saber de como surgiu a medicina, quais foram os pioneiros da medicina e, sobretudo, também entender o porquê o nosso Sistema Único de Saúde ele é tão importante para todas as pessoas que o utilizam. E saber também que ele é maravilhoso até para outras pessoas que moram fora, que vêm até o nosso país também, para conseguir utilizar um pouquinho dessas maravilhas que o SUS proporciona para nós. E esse primeiro módulo ele teve a duração de 5 semanas. Então, cada semana a gente vai falar sobre um objetivo diferente, que é aquela metodologia ativa que eu já comentei com vocês também, que é o PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, e que é ótimo, que faz o aluno realmente ir atrás e se esforçar. Então esse foi o primeiro módulo, Introdução à Medicina. A maioria dos assuntos eu fui achar em artigo científico ou até mesmo no próprio site do Conselho Federal de Medicina, onde ele disponibiliza pra gente lá o Código de Ética Médica, que foi o que a gente também viu, falar um pouquinho sobre a ética, de como tratar o seu paciente, de como se portar em frente ao seu paciente e de como ter empatia, que é o mais importante. Terminadas essas 5 semanas, então, de introdução à medicina, o próximo módulo foi sobre origem
e concepção da vida humana. O que a gente viu nesse módulo? Pessoal, embriologia pura. O que acontece aí desde quando a mulher, a menina, né, ela tá na sua fase de criança e entra na sua primeira, lá durante a adolescência, tem a sua primeira menstruação, a menarca, o menino, o que vai acontecer também com essa parte sexual, como que é maturada, e também daí, logo em seguida, o que acontece depois que os dois têm uma relação sexual, e daí, então, acontece a fecundação do óvulo. Aí tem toda a parte do desenvolvimento humano até a semana do nascimento. Eu vou deixar aqui do lado o livro que me ajudou bastante, tá? Que foi um livro que eu gostei muito, que eu tinha todas as dúvidas do que acontecia semana por semana, o que era bom para o feto durante esse período de desenvolvimento, o que não era, e para poder também passar aquele módulo sem sufoco. E esse módulo teve a duração de 6 semanas. E para quem acha que o primeiro ano de medicina, o primeiro semestre é baba, eu tô aqui para dizer para vocês que o terceiro módulo é voltado todo para bioquímica, que é o que a gente chama de processos metabólicos. O que vai acontecer com tudo que entrar no seu corpo a partir de alimentação? Onde vai ser absorvido, onde vai ser quebrado, o que vai virar, quais são as vias da glicólise, o que vai acontecer quando tiver faltando glicogênio, o que vai acontecer, quais os mecanismos que o seu corpo usa para suprir a falta da alimentação para te manter de pé e vivo. Então foi um módulo aí que também passamos durante 6 semanas. Foram 6 semanas também de sofrência, mas que valeu super a pena, porque isso abriu os horizontes e desde então, tudo que a gente vai pensar voltado com essa parte de bioquímica, que querendo ou não é a base do curso da área da saúde, a gente conseguiu tirar as dúvidas e aprender. Isso é muito importante, não só para a base médica, mas também para quem está cursando enfermagem, para quem está cursando biomedicina. A bioquímica ela é importante para se entender tudo, também até sendo como base da fisiologia, que a gente vê um pouquinho mais para frente durante o curso. E aí então, depois de passar por todos esses 3 módulos e essas 2 matérias que também foram importantes, e vale lembrar também que a gente teve uma matéria que ajudou bastante a gente, que ainda ajuda até hoje, que é informática. A gente aprendeu a fazer a realização de planilhas, de colocar fórmulas ali para desenvolver fórmulas ali para equações e resultados que a gente precisa, de MC, de taxa de mortalidade, esse tipo de coisa. Faltou uma matéria que, ao meu ponto de vista, é uma das mais importantes durante o curso todo, que é a comunicação. Habilidades em comunicação. Como se comunicar com a sua equipe e com o seu paciente. A gente sabe que a maioria dos problemas que a gente sofre hoje na nossa sociedade é por conta da falta de comunicação ou por conta de uma comunicação falha. E essa matéria ela visa isso, resolver esses problemas ou pelo menos diminuir a taxa do que a gente chama de interferências comunicacionais. Isso foi muito bom para o desenvolvimento. E uma outra matéria, e a última que a gente teve nesse semestre, tá? Que eu sou muito suspeito a falar, que foram habilidades médicas. Ou seja, a gente teve essa matéria com 2 professoras, na verdade com 4 professores, né? Duas professoras eram responsáveis em ensinar para a gente a anamnese no paciente. Para quem não sabe, a anamnese é o exame que a gente faz no paciente desde a hora que ele adentra o seu consultório, né, até a hora que a gente tem uma ideia do que pode ser o diagnóstico. Então, que a gente olha a partir do que a gente chama de ectoscopia, de olhar para o paciente de uma forma completa, de ver, aquilo ali não está muito bom fisicamente, a fala dele não está muito boa, o raciocínio não está muito bom. Para fazer também as fases da ausculta, que é onde a gente coloca o estetoscópio para fazer, a ausculta do coração, do pulmão, do intestino, a palpação, que a gente precisa colocar a mão no paciente para saber se tem alguma criação de alguma massa sólida em algum lugar, se tem algum lugar que o paciente está sentindo uma dor específica, e o que a gente chama de percussão, que é quando a gente realiza sons com o auxílio das nossas 2 mãos para saber se aquelas cavidades onde a gente está examinando possuem algum tipo de líquido, algum tipo de ar. Então essa matéria foi sensacional. E além disso, eu também vou colocar aqui para vocês verem que a gente teve uma matéria muito importante, que foi a de primeiros socorros e a de atendimento pré-hospitalar, no qual a gente serviu como... a gente serviu como aquelas pessoas, de quando uma pessoa está tendo uma parada cardiorrespiratória ali no meio da rua, né, como socorristas ali, e depois também como
os assistentes do SAMU, os médicos do SAMU. O que a gente faria para atender esse paciente ou outras pessoas que sofreram algum tipo de catástrofe. Quem não assistiu os meus vídeos anteriores não tá por dentro, então não sabe, mas eu vou falar agora que a minha faculdade, já desde o primeiro semestre, eles fazem com que os alunos vão para a UBS, né? Eles precisam ir até a UBS para ter a vivência com os pacientes. O que a gente faz lá? Na verdade, o que a gente fez lá? A gente aprendeu tudo voltado para a saúde da sociedade, né? Voltado de como tratar os pacientes desde o momento que entram na UBS até o momento de fazer uma visita, por exemplo, com o grupo da enfermagem, com a parte da enfermagem. Então isso é muito bom porque ensina o aluno a ter respeito não só pela classe médica, mas também pelas outras classes que trabalham, pelas outras classes da saúde, no geral, né? E por outras classes que também trabalham na UBS. Por exemplo, dentistas, enfermeiros, auxiliares e técnicos. E isso é muito legal. Então, é uma matéria que a gente chama de PISCO, que é Programa Interdisciplinar de Saúde na Comunidade. Então, o que a gente viu? Além de ter aulas para contextualizar as diretrizes do SUS, os objetivos do SUS, com uma professora específica, a gente ainda teve essa vivência na própria UBS, uma vez por semana. Isso era muito importante, porque a partir dali você começa a tratar com empatia o problema das pessoas. Agora que eu já falei para vocês de todas as matérias que a gente teve durante o primeiro semestre, tá na hora de falar sobre as que a gente teve durante o segundo semestre. Então, o segundo semestre aí, dessa primeira parte do ciclo básico, a gente teve como introdução um módulo chamado Vida Celular. Ou seja, lembra aquela parte da biologia que a gente aprendeu na escola? Durante todos os tipos de células? Isso voltou. Porque a gente precisa saber o que cada componente da célula é responsável, o que cada um deles, qual é a ação de cada um deles. Não só da célula animal, mas também do vírus, que é um ser acelular, né? E também das bactérias. Isso é muito importante para entender como o nosso corpo funciona e como que o vírus precisa das nossas células para que consiga o seu ciclo de vida. E as bactérias também. Então a gente viu tudo. Célula animal, célula da bactéria, o vírus em si, né, que ele é acelular, ele não ele é um ser que não tem uma célula em si organizada, ele é composto por capsídeo, ele é composto por material que a gente chama de virulento, né, que é o material genético dele, e enfim. Quem já estudou isso, quem vai estudar isso, vai acabar vendo em algum momento da vida. Esse módulo foi sobre isso tudo. Teve a duração também de 5 semanas. O segundo módulo foi de funções orgânicas e homeostase, mais conhecido como fisiologia. Então, já que a gente aprendeu sobre o corpo humano, lá no começo a bioquímica, tudo que a gente comia, o que virava, como que era formar energia, esse módulo agora foi a hora de aprender todas as funções de cada sistema do corpo. Então, sistema cardíaco, sistema respiratório, sistema gastrointestinal, sistema nervoso e como que cada um deles funcionava. E além disso, como que a gente vai dar um diagnóstico se a gente não sabe como funciona? Então, a fisiologia é a base. Então, atrelado à fisiologia, a gente também já começou a aprender algumas disfunções voltadas para cada um desses sistemas. Teve a duração de 6 semanas. E o livro que a gente utilizou é esse daqui. Conforme eu for falando, pessoal, durante o vídeo, eu vou colocando a foto dos livrinhos aí para vocês que estão estudando também, querem ter uma base de por onde estudar, o que fazer. Mas eu já vou deixar para vocês que o Guyton é um dos melhores livros de fisiologia que existe. Terminando então essas 6 semanas, né, da fisiologia, a gente entrou em agressão e defesa. Agressão e defesa, mais conhecido como a própria imunidade do corpo humano, mais conhecido também como a própria imunologia, que muita gente tem medo, mas eu vou adiantar para vocês que se não fosse esse módulo tão importante agora, muita gente que está cursando a primeira faculdade na minha sala não entenderia os componentes básicos, os fatores de virulência do coronavírus e como o nosso corpo reage. O que a gente aprendeu? Todos os tipos de células do sistema imune, que são as células da parte branca, né? Então, todos os leucócitos em si. A gente aprendeu como que eles nascem, como que eles são maturados, como que eles criam memórias e como que eles morrem também quando a gente tem uma doença, por exemplo, como HIV.
Um módulo extremamente necessário para quem vai cursar a área da saúde. Porque isso que a gente está vivendo hoje em dia, em caráter pandêmico, não saber como que o sistema imune trabalha é bem complicado. Então, casou direitinho esse momento de aprender sobre imunologia com o que a gente está vivendo. E esse foi o último módulo em si. Matérias que a gente teve, habilidades médicas, a gente continuou vendo aí aquela parte, lembra que eu falei para vocês do primeiro semestre que a gente viu, quando chega numa catástrofe, quando chega na cena lá do acidente que ocorreu, o que a gente faz? O trauma em si, o ABCDX do trauma, que a gente acabou aprendendo também, muito bom. Essa matéria foi a matéria de simulação, com esse boneco, e o professor chega com um caso clínico e vai falando assim pra gente, aconteceu isso com o paciente. Qual que é a conduta de vocês? Então separa em grupo A e grupo B, enquanto o grupo A tá lá se matando aí atrás do paciente, para não deixar o paciente morrer, o grupo B fica só observando, porque na outra semana é a vez dele. E além disso, a gente também continuou tendo anamnese. Então a gente aprendeu a fazer a anamnese dos sistemas específicos. Então o sistema nervoso, como a gente faria a anamnese, sistema cardiorrespiratório, como que faz a anamnese. E aquela outra matéria da UBS também continuou. Ela vai continuar até o 8º semestre, que é o do PISCO, que a gente vai na UBS para auxiliar o pessoal ali, né, a equipe do lugar a atender os pacientes. E também aquela parte da contextualização, que eu falei para vocês que era com uma professora. A gente também teve a segunda parte da informática. A informática ela dura 2 semestres, né? E também tivemos, que inclusive a gente tem até hoje, habilidades em comunicação, que eu já citei para vocês a importância dessa matéria. Pessoal, espero ter ajudado vocês. O meu intuito aqui era trazer o máximo de informação que eu conseguia para ajudar vocês aí a ter um pouco dessa vivência, né, que a gente teve na faculdade, que a gente ainda está tendo, mas com outras matérias. Mas o início do ciclo básico, a primeira parte dele, é isso que eu falei para vocês. Não é difícil, mas não é fácil. O curso em si, ele exige que o aluno estude. Então, pessoal, estudando, fazendo tudo direitinho, não tem erro. Dá certo. Mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, compartilharem os vídeos, por favor, porque me ajuda muito. Me seguirem nas redes sociais também, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, me chamem nas redes sociais, mandem um direct que eu respondo. E aí, pessoal, a gente chega ao final do nosso vídeo, agradeço vocês e a gente se vê na próxima semana. Até mais!